Salve, salve, rapaziada. Seguinte, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando para mais cortes aí. Vamos ao vídeo, beleza? Bom, vamos começar aí. Vou começar pelo tema inicial, tá? Porque é um tema, é só pra falar sobre história. Eu prometo que eu não vou ofender o deputado Nicolas Ferreira, tá? Eu vou dar, inclusive, vamos dizer, uma prerrogativa de que ele tá sendo honesto, ele tá indignado, tá? Então vamos trabalhar a indignação dele e com base nisso a gente trabalha o nosso vídeo. Vamos lá. O que muitos estão preocupados? Só com o próprio umbigo. Ou seja, a maioria do Brasil merece a merda do Lula, merece o Alexandre de Moraes, merece o STF que tem, merece inclusive, quando chega aqui, boa parte da população continua apoiando o PT, o presidente da República não se solidarizou com os policiais que foram mortos. Pausa, você entendeu assim? Modéstia à parte, eu sou um bom orador, Riso. Talvez eu seja um dos melhores oradores que você conheça. Sim. Talvez eu seja o melhor orador que você conheça. Sim. O raciocínio do garoto completamente, né? Ele tá falando um negócio, aí ele enfia outro sem muita conexão no lugar e tenta seguir por outro caminho, porque o que eu sinto, ele percebeu que fez merda no começo do discurso. Eu percebo que ele foi por um caminho, falei que o povo merece, deixa eu xingar o Lula agora, né? Mas eu queria colocar, porque no fundo, o que ele tá querendo dizer? No fundo ele tá dando a entender que não tá tendo mobilização com nada, ninguém tá indignado com o que tá acontecendo. Não é? No fundo, ele tá reclamando assim, pô, né, tá acontecendo nada acontece, o famoso nada acontece feijoada. E eu queria partir dessa premissa. Depois ele vai fazer um discurso, joga aí no meio, vamos ver, só pra ver o que ele tá falando, mas ele vai fazer um discurso de outras coisas e tal. Sendo nossos cidadãos. Esse é o cara que está comandando o teu país. Aí blá blá blá. E muitos não conseguem dar um passo para trás e falar, errei no meu voto, ou não posso mais fazer isso, sabe por quê? Porque já está afundado num lamaçal ideológico tão grande, esse orgulho tão grande que não consegue mais viver pela verdade, de falar, peraí, tudo bem, não gosto do Bolsonaro, não estou discutindo aqui mais quem votou 22, quem votou 13, mas não admitir que hoje nós temos um partido político que é aliado ao crime, aliado àquilo de ruim que tem aqui no nosso país. É literalmente ignorar a realidade. Mas ignorem a realidade. Mas não dá pra ignorar as consequências da realidade. Mandou bem, Nicolas. Cara, assim... A era dos grandes oradores meio que acabou, assim. No Brasil faz tempo, né? Acho que talvez os últimos grandes oradores da política brasileira estivessem no partido UDN. E faz muito tempo atrás. Isso é uma das coisas que a gente sempre teve que recuperar. Eu sempre falei, cara, temos que ter bons oradores. Fazer um discurso longo, com começo, meio e fim, bem estruturado. Não é o caso dos bolsonaristas, eu não conheço um orador bom do bolsonarismo. Talvez agora que o Holliday se tornou bolsonarista, ele é um cara que treinava muito com a gente. O Holliday talvez seja o único capaz de fazer. Só que o Holliday tem um problema, que ele é meio histriônico e é uma coisa exagerada. Você deve ter visto, né, Riso? Sim. Sempre uma coisa muito exagerada. Sendo que você pode ter camarote, você pode falar coisas, vamos dizer, muito graves com calma. Assim como você pode falar coisas muito leves de maneira muito intensa. Quando você fica, né, fingindo essa gravidade e tal, a coisa fica meio ruim. Mas o que ele coloca, que é o começo, basicamente ele tá indo pra seguinte linha, ninguém tá fazendo nada, então as pessoas merecem o governo que tem. As pessoas não saem às ruas contra o PT, as pessoas não se indignam contra o PT. Não é, no fundo ele tá reclamando disso, certo? E vamos partir desse ponto. É culpa das pessoas? Veja, a coisa vai começar da seguinte maneira. Os petistas não vão sair na rua contra o PT. E o eleitor do PT não vai sair na rua contra o PT. Você não espera isso deles. Certo? Você esperar que alguém no próprio campo político sairá às ruas contra alguém desse campo político, porque esse alguém do campo político está agindo errado, você está esperando, portanto, veja só, Riz, onde eu vou chegar, você que está assistindo, você está esperando, portanto, que essas pessoas de um campo político se comportem de uma maneira muito séria, certo? Uma maneira, vamos dizer, nobre, certo? O que o Nicolas está tentando desenhar nesse discurso é, olha só, será que eles vão conseguir reconhecer que o PT é ruim, que o PT tem vinculações com o crime, tá? E aí ele reclama que não há uma mobilização, inclusive entre os petistas, tá? Contra o PT. As pessoas podiam perceber que elas têm que viver a verdade, ou não é? Viver pela verdade. Pois bem, não é curioso que houve, alguns anos atrás, um grupo que, no próprio campo político da direita, se insurgiu contra os crimes cometidos por um líder de direita? Houve ou não houve? Houve. Quem era esse grupo? Nós. Era o MBL. E como o Nicolas se referia a nós? Traidores, vendidos, vagabundos, petistas. Então, veja só. A nobreza que ele espera, e na verdade que ele desdenha na esquerda e que ele gostaria de ver, já houve no campo da direita. A nossa.
E ele combateu. Ele é o petista que ele tá criticando. Ele é, objetivamente, as pessoas que ele critica. Ele representava o pensamento de manada da maioria, que apontava pra minoria nobre e falava assim: ah, vocês não prestam, olha lá, esses são petistas. Que curioso, né, senhor Nicolas Ferreira? Que curioso. Que curioso você exigir o tipo de comportamento que no teu próprio campo você ficava trabalhando pra reprimir. Repressão você entende. Que curioso. Eu olho isso com curiosidade, né? Porque agora o sentimento que ele tem é o de impotência, mas nem sempre foi assim. O sentimento de impotência que ele tem agora, né? De saber que a direita não consegue convencer as pessoas a irem pras ruas, é um sentimento que em grande medida a gente teve, mas como minoritário. Vocês, quando tiveram em uma posição de impedir que as pessoas fizessem o certo, você escolheu o seu lado. Que foi o comportamento de manada. Por quê? Porque isso te dava dinheiro, likes, views. É ou não é? Seguia teu planinho narcisista, de um jovenzinho narcisista, curtidor de diva pop. E ele não curtia diva pop porque elas eram gostosas, hein? Só pra deixar claro, tá? Até porque fã de Lady Gaga nunca conheci um que gostasse de mulher gostosa. Pelo amor de Deus, vai. Me apresentem que eu não conheço, tá? Então, meus queridos amigos, esse discurso já começa com um problema de nascença. E não me venha me falar que o Bolsonaro também não tinha vínculo com o crime organizado. A começar pelas relações que a família Bolsonaro tem com milícia, e a terminar com o envolvimento dos Bolsonaro e do governo dele com o banco Master Kuvorcaro. O próprio Bolsonaro recebeu 3 milhões de doação do Fabiano Zettel. Tá? Tô botando aqui a real, assim. Falar que não tinha relação é maluquice. Eu gosto de ver bandido morto. Vocês conhecem a história do bandido que assaltou o Bolsonaro em 1995? Vou contar. Querem ouvir uma historinha? Tá? Aparentemente, o cara que buscou, perseguiu e pegou o bandido que assaltou o Bolsonaro e roubou a Glock dele, acho que foi uma Glock, uma 380 dele, e que roubaram uma moto dele em 95, teve uma história muito curiosa. Só pra lembrar. O Bolsonaro, ele foi assaltado em 95, tá? Teve a moto dele roubada, você tá aí na tela, tá? E aí, o cara foi pego e depois foi encontrado enforcado. Ele se matou com um nó, tipo um nó de marinheiro, tá? Dentro do cárcere. Quando o Bolsonaro foi instado a falar sobre isso, o Bolsonaro disse o seguinte: ah, não tenho nada a ver, né? Não tem nada a ver com isso, mas, né? O problema não é meu. Pois bem, a esposa e a filha do bandido, que é bandido, e honestamente, bandido que assaltou alguém, né, a mão armada, eu não tenho nenhuma dó. Quero que ele, quero que ele, né, não tenho nenhuma dó do que aconteceu com ele. Mas todo mundo sabe que ele não se matou, ele foi morto na cadeia. Se não me engano, a mulher e a filha, a mulher e a prima, coisa assim, também acabaram morrendo. Elas começaram a reclamar, começaram a pesquisar o caso, elas morreram, desapareceram. O cara que pegou o bandido, ele ficou amigo do Bolsonaro e, se não me engano, ele recebe um presente do Bolsonaro, do Flávio, lá pra 2009. Uma prótese, algo assim. Sabe qual é o nome desse cara? Vou chegar. Esse cara depois foi morar num condomínio do lado do Bolsonaro, no Vivendas da Barra. Não vou falar o nome, pesquisem o nome do cara. Que se diz grande amigo do Bolsonaro. Pesquisem o nome desse cara. Morava ao lado do Bolsonaro. Foi o cara que achou o vagabundo. Só tô falando isso, tá? Que o que eu quero dizer é, não tenho nenhuma dó do cara que morreu, tá? Nenhuma dó. E definitivamente o cara ter sumido era o vagabundo ter se enforcado, pra mim é o último dos problemas. O que eu só quero dizer é o seguinte: falar de relação com o miliciano, e eu só quero dizer que o cara morava do lado da casa do Bolsonaro. Não é uma coincidência. Se dizia amigo do Bolsonaro, morava do lado da casa do Bolsonaro, foi o cara que resolveu o assunto ali. Então falar de relação com crime organizado, a gente pode falar de monte, tá? Que a família tem relações muito estranhas. Tem. Já botaram o nome do cara aí, e o nome não é Adriano, tá? Não vou ficar pontuando, mas alguns dirão que o Bolsonaro foi based nessa história. E assim, de verdade, Gizão, eu não tenho nenhuma dó do vagabundo que morreu. Talvez seja a única coisa realmente based que o Bolsonaro pode ser que tenha feito na vida dele. Opa! Que é isso?
Eu só joguei no ar, tá? Então, assim, cuidado, galera, quando a gente ficar falando de vinculação com o crime, tá? Se eu for listar, né, envolvimento com milícia, casas, né, mansões que foram construídas, apartamentos que foram construídos em área de milícia lá no Rio de Janeiro, Rio das Pedras, que a família Bolsonaro participava, tudo isso aí, assim, isto é uma roubalheira monumental. A família Bolsonaro é multimilionária. Se bobear, centimilionária, tá? E ninguém vai conseguir explicar que eles receberam isso só com o salário deles de deputado, ou que sempre foram grandes negociadores. Não venham meter essa pra mim. Família Bolsonaro é família de ladrão, com envolvimento com várias quadrilhas, tá bom? Família Bolsonaro é família de ladrão, com envolvimento em quadrilha. As pessoas que são fã deles, quando a gente fala essas coisas, finge que não existe isso. Isso não existe. Mas é verdade, tá? E se o Flávio Bolsonaro for candidato, eu vou falar isso pra ele. Vocês são família de ladrão. Vocês são família de ladrão, envolvimento com quadrilha e crime organizado. E milícia sim é crime organizado. Milícia sim faz extorsão com morador nos mais diversos bairros, especialmente com comerciante. Não venham me mandar que, não, milícia é base. Não é. Saca? Tô colocando aqui, não tô querendo ser bonzinho com ninguém. É a real, tá? Vocês aí se aliaram com esse cara, vocês vão ter que se explicar com isso aí.